93, seu bando de paruara. Eu sou Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje vamos falar de Bafomé. Sério, Bafomé. Eu sei que o Joãozinho lá no fundo já tá pensando: o Ranzinza finalmente se rendeu e vai falar de satanismo. Não, Joãozinho, não vou. Mas obrigado pela sugestão que você fez lá nos comentários, com aquele nick horroroso que você gosta de usar, né? Eu vou falar de algo bem diferente. Eu vou falar de como um erro de pronúncia de um cronista medieval lá no século XI virou demônio, ídolo secreto, símbolo filosófico, mascote de satanista, ferramenta jurídica, constitucional e, naturalmente, tema de teoria da conspiração. E a maioria das pessoas não faz a menor ideia de onde essa história toda começa de verdade. A imagem que assusta pastor evangélico, que enfeita camiseta de adolescente rebelde, aparece em vídeo de teoria conspiratória toda semana, essa imagem tem menos de 200 anos. E o nome por trás dela tem menos de 1000. A origem desse nome é a coisa mais anticlimática que você já vai ouvir na tua vida, tá? Mas fica por aqui, que vai valer a pena. E aí, ô Paruara, tá gostando aqui no canal? Mas que beleza, né? Então dá uma forcinha pro Ranzinza, pomba. Mas como é que eu posso ajudar? Calma, eu explico. Primeiro, deixa aí o teu like e compartilha o vídeo, porque aí o YouTube vai entender que o canal vale a pena e divulga pra mais gente. Você também pode deixar um comentário, faz uma pergunta, me corrige quando eu falar besteira, só não vale a xingar, ok? Aliás, aproveita para se inscrever e ativar o raio do sininho, aí você não perde nenhum vídeo novo. Mas o melhor, vem ser membro do clube do canal. Pela merreca de R$ 11,90 por mês, você vira um Paruara oficial e ganha selinho de fidelidade, seu nome aparece no canal e nos vídeos, tem prioridade nos comentários, tem acesso à videoteca Ranzinza, tem uma penca de vídeos exclusivos para membros. Ou por R$ 27,90 pode ser um Paruara Plus, com tudo aquilo e mais. Acesso ao grupo VIP no WhatsApp, acesso direto às lives e à videoteca Ranzinza Plus. Fora o que, os membros recebem os vídeos aqui por inteiro, sem edição, já na terça-feira. Se der, manda uma merreca aqui pelo Pix, né? Sempre ajuda a pagar os boletos. E se for comprar qualquer bagulho na Amazon, usa aqui o meu link de afiliado que eu ganho lá uns trocados. Valeu então, gente! E volta pro vídeo. O lugar era a Antioquia, que fica ali no que é hoje o sul da Turquia. O ano era 1098, julho de 1098, quando estava acontecendo o Cerco de Antioquia, uma das principais batalhas da Primeira Cruzada. Um nobre flamenco chamado Anselmo de Ribemont, ele mandou uma carta para o arcebispo Manassés II de Reims, e nessa carta ele dizia que os defensores muçulmanos da cidade, antes de uma batalha, chamavam em voz alta por Bafomé, enquanto os cruzados, que eram cristãos, rezavam em silêncio. Que lindo! Essa é a primeira ocorrência conhecida do nome Bafomé em um documento escrito. Primeiro registro, o documento zero dessa bodega toda. E o que o Anselmo de Ribemont estava escrevendo? Era sobre um demônio? Sobre um bodão com chifre? Não. Ele estava falando era de Maomé. Isso mesmo. Os muçulmanos estavam invocando o nome do seu profeta antes da batalha, como qualquer soldado religioso invocaria o nome central de sua fé. E o cronista medieval cristão bestão, que nunca tinha aprendido árabe e achava que Islã era uma religião que adorava ídolos, ouviu algo parecido com Muhammad e transcreveu como Bafomé. Exatamente. Ele escutou errado. Essa é a origem do nome Bafomé. Eu sei, é um anticlímax, um absurdo, eu sei. Só que a história fica bem mais interessante daqui para frente. Eu prometo.
Esse nome, Bafomé, ele ficava ali gerando na literatura occitana, que era como chamavam o sul da França na época. Nos séculos seguintes, esse Bafomé se espalhou pela poesia trovadoresca do sul da França, não como nome de um demônio, não como nome de um ídolo, mas como sinônimo de Maomé mesmo. Um trovador occitano chamado Gavaldin, lá por volta de 1195, usou o nome num poema de Guerra Santa, chamando ali pela união da cristandade contra o avanço islâmico na Península Ibérica. Era uma coisa tipo assim, olha, onde Bafomé era celebrado, que Deus seja honrado. Tem outra, ali por volta de 1250, tinha um outro trovador occitano, Austorg d'Aulart, esses nomes, putz grila. Esse aí usou explicitamente Bafomé como um sinônimo de Maomé num poema político que ele escreveu lá. E por volta de 1300, Ramon Llull, que era um filósofo catalão, era bem conhecido na época dele, ele fez ali tipo uma cartilha didática para a criançada, tinha um capítulo chamado De Bafomé, onde ele ficava explicando a fé islâmica, entenda-se, onde ele ficava malhando a fé islâmica para as crianças, usando esse nome Bafomé como sinônimo de Maomé. Ou seja, Maomé, e por extensão Bafomé, virou meio que um apelido para qualquer um que fosse islâmico, ou até para o próprio islamismo. Bafomé era só isso, era só Maomé mesmo. Isso não era esotérico, não era herético, era só um modo de falar, era só uma gíria. E por que isso é importante? Porque é meio século antes dessa história toda de templário. Isso quer dizer que essa história do nome Bafomé ter sido invenção templária, com um monte de significado esotérico, secreto, isso é só balela. E é agora que começa o esquema. Vamos lá para 1307, quando o rei da França era o Filipe IV, que era chamado de O Belo. E se era bonito, também era safado. O Filipe IV estava com um problema sério, problemão. Estava devendo uma nota para a Ordem dos Cavaleiros Templários. Tipo, muito dinheiro. Basicamente, ele devia as calças e a França para eles. Os Templários, para simplificar muito a história, eram uma das maiores potências financeiras da Europa medieval. Eles tinham as próprias fortalezas, a própria frota naval, não pagavam imposto para ninguém, não respondiam a nenhum rei, a nenhum bispo, eles só respondiam direto ao Papa. Convenhamos, por um rei absolutista com crise de caixa, estava meio difícil de engolir isso, né? Então, Filipinho, com a ajuda do seu conselheiro, o Guilherme de Nogaret, um sujeito que aprendeu que os fins justificam os meios bem antes do Maquiavel ter mandado essa, eles armaram a prisão em massa de todos os templários no território francês. E na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, mandaram a coisa à Vera. Aliás, tem quem diga que esse evento aí é uma das origens dessa coisa de sexta-feira 13. Pode ser, pode não ser. Mas para os templários que foram presos naquela madruga, a sexta foi mesmo de lascar. Para detonar a ordem legalmente e poder confiscar seus bens, o Filipe IV ele precisava de umas acusações bem pesadas. E naquela época, a acusação mais pesada que tinha era a heresia. Os templários eles foram acusados de mais de 100 crimes. Dentre eles, negar Cristo, cuspir em crucifixo, praticar sodomia em ritos de iniciação e, lá vem, adorar secretamente um ídolo chamado Bafomé. Quando estão te esfolando na tortura, você confessa qualquer coisa que digam para você confessar. E como é que eles confessavam que era esse tal de Bafomé? Aí é que tá. Cada hora saía uma coisa. Uns diziam que era uma cabeça com 3 caras, outro que era um crânio humano cheio de joias,
Tinha uns que soltavam que era uma pintura em madeira, outros que eram claro, né, tinha que falar que era gato preto, ou que era uma cabeça barbuda que ficava soltando profecias. Quando um monte de confissões arrancadas na tortura, cada uma aponta a mesma coisa de um monte de jeito diferente, isso tem um nome técnico na historiografia. Isso se chama nunca existiu. Um depoimento vindo de Florença registrou que os cavaleiros eles eram instruídos a exclamar: adorai esta cabeça, ela é vosso Deus e vosso Maomé. E olha só o que estava na cabeça dos inquisidores. Bafomé era o Maomé dos templários. A acusação de adorar Bafomé era uma acusação de apostasia ao Islã, não de satanismo. O diabo nem tinha aparecido nessa história ainda. Mas pera, tem mais. Os templários tinham mesmo, sim, eles tinham umas cabeças nos inventários deles. Só que não tinha caboja nenhuma a ver com nada dessa palhaçada. O que eles tinham eram relicários católicos. Sabe aquele monte de pedacinho de santo que a turma na época adorava ficar guardando? Alguns eram cabeças, isso era muito comum na Europa medieval. O mais famoso desses, o Capu de 58, era uma cabeça feminina de prata que era atribuída a Santa Efigênia. Só que o safado do Filipe IV transformou esses artefatos perfeitamente católicos em evidência de culto idólatra. Qual é o nome disso? Exato, é pilantragem. Agora, você sabe o que confirma de vez que o processo todo foi armado? O pergaminho de Chinon. Esse documento ele ficou perdido lá nos arquivos secretos do Vaticano por séculos. Só foi publicado em 2007. E o que ele diz? Que o Papa Clemente V absolveu secretamente os líderes templários de todas as acusações de heresia em agosto de 1308. Ou seja, o próprio Papa, que começou essa história de acordinho com Filipe para conseguir desmontar a Ordem dos Templários, que estava ficando muito poderosa, nem ele acreditou nessas acusações. Não tinha heresia coisíssima nenhuma. De um jeito ou de outro, o Filipe IV detonou a Ordem do Templo e pronto, ficou lá com o dinheiro dele. E o nome Bafomé ficou ali na história como ídolo dos cavaleiros templários, sem nunca ter sido. Antes de chegarmos ao século XIX, a gente vai ter que dar um rolê ali na guerra das etimologias alternativas. Porque ao longo dos séculos, uma penca de gente veio com origens diferentes para o nome Bafomé. Algumas são filológicas, algumas são esotéricas e algumas são bem criativas. O consenso acadêmico é esse que eu já mandei: corrupção fonética de Maomé. E é apoiado por historiadores como Malcolm Barber. Então, em termos de história, caso encerrado. Mas o campo esotérico não ia deixar barato, né? Em 1782, um livreiro iluminista alemão chamado Christoph Frederick Nicolai propôs que Bafomé vinha do grego antigo, Baphe Metis, batismo de sabedoria. A ideia até que é bacana. O problema é que não existe qualquer evidência histórica ou documental de que os templários realmente conhecessem grego antigo ou tivessem tido acesso a textos gnósticos. A hipótese meio que começou com essa coisa de reinterpretar o nome como um símbolo gnóstico. Em 1818, um diplomata austríaco chamado Joseph von Hammer-Pugstall publicou um tratado em que ele diz que os templários eram um culto secreto a essa figura andrógena que seria o Bafomé. De onde é que ele tirou isso? Claro que foi do Diego. Ele se baseou em umas estatuetas de pedra que ele jurava de pés juntos que eram artefatos templários. Só que umas pesquisas depois mostraram que as tais estatuetas ou eram falsificações ou não tinham nada a ver com templário nenhum. Só que um monte de gente comprou a ideia e ele acabou plantando no imaginário europeu a ideia de Bafomé como uma figura andrógena ligada a uma sexualidade diferentona ali para a época.
Já em 1984, um acadêmico chamado Hugh Schonfield propôs que Baphomet era uma mensagem cifrada, usando o Atbash hebraico, uma cifra simples de substituição de letras, e que, decifrado, o nome daria Sofia, que é a sabedoria gnóstica. Ele foi esperto e foi levado a sério por alguns historiadores. O problema, porque tem que ter um problema, claro, né, é que ele parece ter escolhido meio a transliteração para o hebraico, meio que na marra, tá? sem ser uma coisa muito no procedimento. Fica aí no campo do, tá, pode até ser, mas a chance não é das melhores. Mas também tem uma proposta árabe para essa origem, que seria uma distorção de Abu Firhana, pai do entendimento. E, óbvio, não tem documentação nenhuma. Se bem que até soa bem, que é irônico em relação ao Baphomet Mahomet, né? Mas, gente, olha só, o que todas essas ideias alternativas têm em comum? Nenhuma delas tem qualquer evidência histórica sólida. Já a corrupção fonética de Maomé tem, está documentado, tem textos anteriores ao processo dos Templários e pombas, evidência anterior ao fato supera a viagem que vem depois do dito fato. Eu sei que você não gosta, mas é assim que história de verdade funciona. Finalmente chegamos ao século XIX e ao cara que meteu um rosto, por assim dizer, no nome Baphomet. Alphonse Louis Constant. Esse que você conhece como Eliphas Levi. Nasceu em 1810, em Paris, filho de sapateiro. Entrou para o seminário, não se ordenou padre, se meteu com política socialista utópica nos anos de 1840, foi preso 3 vezes por agitação política e acabou ali refazendo as aspirações revolucionárias dele na linguagem do ocultismo. Em 1854, ele publica o primeiro volume de Dogma e Ritual da Alta Magia. E é no segundo volume, o Ritual, que vem a imagem que muda essa bagaça toda. O bode sabático, a figura que passou a ser chamada de Baphomet. Um bicho esquisitão ali com corpo de gente, cabeça de bode, chifre, asa de anjo, pé de cabra, seios femininos, os braços em direções opostas, um pentagrama na testa, uma tocha enfiada entre os chifres e as palavras solve e coagula tatuadas nos braços. Tudo isso sentado num cubo apoiado no hemisfério. Feio, pra cacete. Assustador, só pra quem não sabe o que tá olhando. Mas, gente, Levi, ele não fez essa figura para assustar ninguém. O que ele criou foi um verdadeiro tratado filosófico virtual. Cada coisinha nessa figura tem uma função específica dentro de um sistema de equilíbrio entre forças opostas. Tem coisa pra cacete ali. Mas deixa eu explicar aqui só os principais, pelo menos. O pentagrama na testa está com uma ponta para cima. O Levi foi o primeiro esoterista a dar o papo de que a orientação do pentagrama indica seu caráter. A ponta para cima significa o espírito governando a matéria, a razão governando o instinto. Então, ponta para cima é luz. A ponta para baixo e tudo vira o contrário. Matéria governando o espírito. Instinto sem freio. Então, ponta para baixo, a escuridão. E isso mais tarde vai dar um rolo danado. A tocha entre os chifres representa a chama da razão espiritual se elevando acima da natureza animal. Os chifres são a dualidade das forças cósmicas em tensão, e a tocha é o que supera essa dualidade. Esse gesto dos braços é direto ao ponto, um para cima, o outro para baixo. Isso mostra o axioma central do hermetismo: o que está em cima é como o que está abaixo. Solve e coagula nos antebraços. Essas duas palavras resumem a metodologia alquímica da grande obra. Solve, dissolva, purifique, desconstrua o que está rígido, coagula, reconsolide, cristalize o que foi purificado
em uma forma nova e melhor. E esse ciclo nunca para. Curiosamente, o Jung ia identificar o mesmo processo no século XX nas fontes alquímicas medievais que ele estudava e chamou isso de individuação. Uma coisa central nessa imagem é a androginia. Os seios femininos representam a maternidade universal. No lugar dos genitais está o caduceu de Hermes, o símbolo fálico transformado em símbolo de fertilidade espiritual. E essa anatomia hermafrodita, ela espelha o conceito alquímico do rebis, a reintegração dos gêneros que é necessária para a iluminação, o estar além dos conceitos físicos de masculino e feminino. E essa figura toda, ela junta os 4 elementos. A tocha é o fogo, as asas são o ar, as escamas ali no bucho são a água, os cascos são a terra, e o peito aqui humano representa a síntese desses 4 na consciência. Mais uma coisa, reparou que ele está sentado num cubo? Esse cubo é a estabilidade das leis físicas, é a pedra cúbica da tradição iniciática. E esse hemisfério que sustenta tudo é o macrocosmo num ciclo perpétuo. Você conseguiu sacar que isso não é 3x4 do diabo? Isso é uma figura de equilíbrio. É a representação visual de uma filosofia que diz que toda dualidade, bem e mal, masculino e feminino, matéria e espírito, alto, baixo, tudo isso precisa ser integrado em você, não suprimido. Como é que esse símbolo de equilíbrio, de harmonia universal, como é que isso se tornou mascote do satanismo na cabeça da maioria das pessoas? Em 1897, um ocultista francês chamado Stanislas de Guaita publicou um livro chamado A Chave da Magia Negra. E nesse livro ele pegou a cabeça de bode de Levi e colocou dentro de um pentagrama invertido, 2 pontas para cima, uma para baixo. O Guaita sabia direitinho o que ele estava fazendo. Ele adicionou as letras hebraicas que soletram Leviatã ao redor do símbolo e os nomes de Samael e Lilith nos 2 lados, para deixar bem claro o sentido. Esse símbolo era para rituais de magia negra. Era uma inversão bem pensada da hierarquia que o Levi tinha proposto. O Bafomé do Levi, ele era uma figura de equilíbrio. O símbolo do Guaita era uma declaração de subversão. E foi justamente o símbolo do Guaita que sobreviveu no imaginário popular. Como se não bastasse, entre 1885 e 1897, um jornalista sem louça para lavar, chamado Marie-José Jogan Paget, que assinava como Léo Taxil, ele meteu uma das fake news mais doidas do século XIX. Em 1884, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica declarando que a maçonaria estava ligada ao reino de Satanás. O Taxil, que tinha sido expulso da maçonaria 2 anos antes, viu isso e pensou: opa, é com isso aí que eu vou dar o troco. Ele fingiu uma conversão ao catolicismo e começou a publicar uma série de livros expondo uma suposta seita ultra secreta de maçons luciferianos chamada Palladium. Nessa doideira, ele descrevia umas cerimônias de adoração a Baphomet em Charleston, nos Estados Unidos, que eram presididas pelo General Albert Pike. Esse existiu mesmo, tá? E apresentando o Pike como o Papa de Satanás. Para não fazer pela metade, ele até inventou uma testemunha, uma tal de Diana Vaughan, que seria uma filha de faz de conta de um alquimista que existiu de verdade. E ela montava um caô danado sobre rituais com o bode do Levi. Tanta gente na Europa quanto nos Estados Unidos engoliu essa história inteira. E o Vaticano, então, ficou todo animadinho, né? Só que o povão estava horrorizado, claro. E os maçons? Maçom estava soltando fogo pelas ventas. Só 12 anos depois, o Taxil me convoca uma conferência e manda que era só uma pegadinha. Ah, pegadinha do malandro! Na cara de pau.
Dizia ele que o que ele queria era fazer a mesma coisa que o sujeito que começou com essa bobagem de terraplanismo queria: mostrar que as pessoas acreditam em qualquer bobagem. E tá, ele conseguiu. Só que até hoje circula em teoria de conspiração que Baphomet é um ídolo maçônico. É uma mentira de 12 anos sobrevive uma confissão pública. Por quê? Porque as pessoas preferem a esquisitice à verdade banal. O que meio que continua provando o ponto do Taxil. Tipo você, que fica vendo vídeo de ocultismo, que fica vendo vídeo tipo esse, em vez de ver o noticiário. E chegamos em Crowley. Claro, né, Pombas? Isso aqui é um canal telêmico, vai ter que ter Crowley. E Aleister Crowley é o personagem mais mal compreendido do ocultismo moderno, sendo que boa parte por culpa dele mesmo. Porque por mais genial que fosse, ele não era exatamente um cara ilegal e ainda tinha um complexo de diva. Mas o assunto aqui não é Crowley. Fica guardado para outro vídeo. O que interessa aqui é o que Crowley fez com Baphomet. Tem um vídeo aqui explicando o Telegram e eu não vou repetir. Vai assistir que está aparecendo aqui no card. A conexão com Baphomet veio da Ordo Templi Orientis, a OTO. Em 1910, o gajo que era o líder da ordem, Theodor Heuss, ele ficou muito puto com Crowley, dizendo que o Crowley tinha publicado os segredos centrais da OTO. Só que depois os dois se encontram e o Heuss descobre que Crowley não tinha a menor ideia, nem tinha ouvido falar em OTO. Mas ele tinha chegado às mesmas conclusões de uma forma independente. Aí, o que o Heuss faz? Convida o Crowley para assumir como cabeça da OTO britânica. E nesse contexto, que o Crowley adota Baphomet como nome mágico, como 10º grau da ordem, que na época era o grau mais alto. Seguindo a visão telêmica, Crowley deu uma repaginada no velho bafo. Ele disse que o diabo da tradição cristã era um mecanismo de demonização das divindades de culturas mais antigas, seja a serpente do Gênesis, o bode hermafrodita, o fauno das tradições greco-romanas, o que historicamente é correto, que eles não eram representações do mal, eram representações da força de iniciação, do despertar do intelecto, da soberania do indivíduo livre. No tarô de Thoth, que o Crowley criou junto com a Frida Harris, ele posicionou Baphomet como a figura central do trunfo 15, o atu chamado O Diabo. A correspondência cabalística é a letra hebraica Ain, que significa olho, a capacidade de enxergar a verdade sem os véus do dogma. A correspondência astrológica é Capricórnio, o bode que sobe em direção aos picos mais altos da realização. E qual é o atributo principal de Capricórnio nesse sistema? A liberdade. Para quem frequenta algum corpo local da OTO ou já assistiu uma missa gnóstico, Liber 15, Baphomet está lá, mas não está de graça. É uma das figuras centrais. No credo gnóstico, o diácono lidera a assembleia na proclamação: eu creio na serpente no leão, mistério do mistério, em seu nome, Baphomet. O leão é a energia solar, a força vital masculina, o logos ativo, Rockma na árvore da vida. A serpente é o dinamismo do inconsciente, a sabedoria oculta, a energia de transformação, Binar. Baphomet é o nome que junta essas duas forças no andrógeno místico, a dissolução dos dualismos morais e biológicos. No ponto mais importante da missa, depois que o sacerdote, a sacerdotisa, eles introduzem a ponta da lança cerimonial junto com um pedacinho da hoxa no cálice, o sacerdote invoca: ó leão e ó serpente que destrói o destruidor, sê poderoso entre nós. Nada a ver esse com leão satanismo ou com adoração ao demônio. É a força do andrógeno como catalisador do mistério eucarístico, como aquele que traz a plenitude da vida. O Crowley passou 6 anos tentando determinar a grafia hebraica canônica do nome de Baphomet.
porque no sistema cabalístico da gematria, cada letra tem um valor numérico e a soma desses valores revela a correspondência. Mostrei isso nesse vídeo que está aparecendo no card. A grafia que ele encontrou soma 729. E 729 é 9 vezes 9 vezes 9. 9 ao cubo. E olha onde é que Levi botou o bicho sentado. Num cubo. Fora isso, dentro da Kabbalah. O 9 está ligado ao conceito de Emet, verdade. Na isopsefia, a numerologia grega, que eu também falo nesse vídeo, a palavra kephas, pedra, ou pedra angular especificamente, tem o mesmo valor numérico. Olha a pedra cúbica da tradição iniciática, dando as caras de novo. Você pode achar que o Crowley estava dando as suas marteladas para as coisas ficarem como ele queria. É válido? Provavelmente fez, mas o raciocínio é coerente dentro do sistema e continua sendo muito diferente de adorar bode em cemitério. E agora vamos para 1966, época da alegria, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, que é quando o senhor Anton Szandor LaVey funda a Igreja de Satã. E LaVey era um figuraço, era ateu hedonista, baita crítico da hipocrisia religiosa, fora que o passado dele de domador de leões num circo deu pro cara um faro teatral e tanto. Ele criou o chamado satanismo filosófico não teísta, onde ele usava a figura do diabo como uma metáfora para o ego livre da culpa dogmática. Não era uma entidade sobrenatural. Para o LaVey, Satã era um símbolo, a afirmação do indivíduo contra as religiões institucionais. Para a iconografia da Igreja de Satã, o LaVey pegou o quê? O pentagrama invertido com a cabeça de bode, que foi feito lá pelo Guaita. Daí só deu uma adaptada, né? Ele tirou os nomes de Samael e Lilith, mas manteve ali o Leviatã nos vértices da estrela. Esse desenho acabou aparecendo numa penca de publicações no final dos anos 60 e acabou ganhando o nome de Sigilo de Baphomet em 1972. No rolê do LaVey, isso representava os princípios da carne, do pragmatismo materialista, da soberania individual sobre a moral religiosa. E é a partir daí que essa bodega toda foi para as cucuias, né? O capítulo mais novo dessa história toda começa em 2012. E aí tem uma virada que ninguém estava esperando, né? Que é o Templo Satânico. Uma organização sediada em Salem, Massachusetts, Estados Unidos de novo, que não tem nada a ver com a Igreja de Satã do LaVey. Ele é mais jovem, politicamente muito ativa, ela é humanista, é não teísta e tem um foco explícito na separação entre igreja e Estado. Em 2015, o governo do estado de Oklahoma ele permitiu a instalação de um monumento com os 10 mandamentos cristãos nos jardins do Capitólio Estadual. Beleza! O que o pessoal do Templo Satânico fez? Pediu uma licença para instalar o seu próprio monumento religioso. Qual foi esse monumento que eles encomendaram? Uma estátua gigante de Baphomet. O escultor Mark Porter ele criou uma figura de bronze de mais de 2 metros de altura, mais de 1.300 quilos. Ele era baseado no desenho do Levi, mas tinha umas adaptações ali. Por exemplo, não tinha os seios para evitar argumentos de obscenidade pública nas batalhas legais, que eles sabiam quem via. E tinha um outro detalhe que mudou o tom da peça inteira. 2 crianças olhando para a figura ali com uma carinha de admirada. Oh, tio Baphomet! Gente, isso era um argumento jurídico, era um argumento genial. Se um Estado democrático reserva espaço público para monumento cristão, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos exige que o mesmo direito seja garantido a qualquer outra religião. Ou Oklahoma derrubava o monumento dos 10 mandamentos, ou tinha que entubar o monumento de Baphomet. Calhou que o monumento lá dos 10 mandamentos foi mesmo derrubado, mas por ordem judicial e por um outro motivo que não tinha nada a ver. E o Baphomet de bronze está até hoje em exibição numa galeria de arte do Templo Satânico lá em Salem.
Porque pro povão, que até hoje acha que LaVey, Crowley, Blavatsky, isso é tudo a mesma porcaria, e é tudo de adoração ao diabo, isso virou uma coisa só. Cabeça de bode, pentagrama invertido, é Satã. Qualquer uso de qualquer versão de qualquer imagem dessa categoria, logo é satanismo. É você, Satanás? Coitado do Levi, que só queria sintetizar a filosofia hermética. E até do Crowley, que montou toda uma teologia bem ajeitadinha em Telemann com isso. O processo dos templários, que virou só um monte de bobagens. A própria etimologia do nome, que era erro de pronúncia de Maomé. Tudo isso entrou ali no liquidificador e saiu como bode igual diabo igual ao mal. É a mais completa redução de uma complexidade histórica que eu já vi na minha vida. A cultura pop e o inferno quer tentar explicar alguma coisa mais complicada quando a forma de comunicação mais refinada que essa pessoa tem é meme do Zap Zap. Porque depois do pânico satânico dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos, que era uma época louca em que criança acusava professor e creche de fazer ritual satânico sem ter qualquer evidência, e que por algum motivo isso me soa muito familiar, o bode cornudo virou símbolo universal do mal sobrenatural no imaginário das pessoas. É cinema, televisão, jogo, literatura, terror, heavy metal. Bafomé virou demônio genérico. Mete um crachá de Bafomé em qualquer bodega ali que tá bom. Sem relação com Levi, sem relação com Crowley, tem chifre e casco, vira Bafomé. Às vezes com compreensão filosófica, a maior parte das vezes não. Quando não, é só estética de adolescente que quer assustar a avó bancando o trevoso. Nas redes sociais do século XXI, a gente ainda tem ali as heranças daquela fraude do Taxil. Você tem artista, político e celebridade que vão sendo ali acusados toda hora de culto a Bafomé. Qualquer gesto de mão que lembre remotamente chifre vira ritual satânico. Qualquer pentagrama em qualquer contexto. Aí, evidência, prova que é satanista. Joãozinho da internet, esse que pega imagem do Guaita no Google, mistura com a fraude de Taxil, mete símbolo laveiano, ele vai ficar todo felizão achando que Bafomé é o deus secreto de uma elite global, que, óbvio, são os Illuminati. Tudo isso sem ter a menor ideia que a palavra em si veio de um monte de gente falando errado Muhammad num campo de batalha em 1908. Isso cansa, para burro, até dá para entender. Mas qual é o ponto aqui, gente? Uma gíria medieval para o Islã virou símbolo herético num esquema francês. A linguagem criada por Levi, uma linguagem visual como símbolo de equilíbrio filosófico, foi reapropriada como andrógeno místico pelo ocultismo. Foi transformada em mascote do satanismo filosófico. E essa bodega toda virou ferramenta jurídica pela separação entre igreja e Estado. Isso é a trajetória mais bizarra que qualquer símbolo na história moderna já viu. E mostra um símbolo valendo exatamente o que o contexto diz que ele vale. Símbolos não são coisas absolutas. Símbolos complexos, com história longa, são terreno fértil para simplificação idiota. Especialmente quando a simplificação fica assustadora. E assustar vem de mais esclarecer. Ao mesmo tempo, tem uns usos contemporâneos explicitamente filosóficos da imagem, tipo a estátua do Porter, como símbolo de resistência a um dogmatismo e de igualdade civil. Esses usos são, ironicamente, muito mais próximos da intenção original do Levi do que qualquer leitura demonológica. E aí, o que é que a gente conclui com essa bodega toda? Primeiro, a associação de Bafomé com o diabo ou com o mal é uma construção histórica feita em camadas por gente com um monte de interesses.
Era um rei endividado, era um jornalista com um rancinho da maçonaria, um ocultista que fez um símbolo para magia negra, uma igreja filosófica que adotou o símbolo, sei lá, só para provocar. Nenhum desses agentes é a origem. A origem, mais uma vez, é um erro de pronúncia de um cruzado Flamengo no século XI. Segundo, a figura que Levi criou é uma coisa com consistência filosófica interna. Você pode discordar, você pode não ligar para ela, mas chamar isso de símbolo do mal é provar que você perderia o jogo da velha por uma ostra gripada. Terceiro, o que essa história demonstra, isso vale para muito além de Baphomet, é que símbolos não têm significado fixo. Um símbolo vale o que o contexto ideológico e histórico diz que ele vale. Mudar o contexto, muda o símbolo. Outros exemplos. A estrela de Davi ela foi usada por várias culturas antes de se tornar símbolo do judaísmo ou símbolo ocultista de macrocosmo. Baphomet não é exceção. Quarto, ignorância não é neutra. Quando você não sabe a história de um símbolo, você vira refém de quem quer que decida te contar uma historinha que seja conveniente. E versões convenientes costumam servir a agendas de medo, de controle, de poder. Estudar criaturas é antiveneno. E tá bom, já tivemos até frase de efeito para encerrar. Pessoal, Baphomet é uma palavra medieval com 500 anos de etimologia limpa, 300 anos de distorção política, 200 de filosofia hermética consistente, 100 de apropriação satânica e 50 anos de teoria conspiratória. Tudo isso numa só imagem. Mas agora você sabe. Então não fica me falando besteira. Até a próxima semana, seus paruados. 93 para vocês.